Tema de hoje: sei que a bondade e misericórdia me seguirão. Essa foi uma das declarações mais contundentes de Davi em toda a sua vida. Davi declarou textualmente. Davi tinha uma convicção dentro do seu coração tão grande, a ponto de declarar isso: sei. Ele não disse talvez, provavelmente. Ele disse: sei que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E ele ainda complementa dizendo: e habitarei na casa do Senhor para sempre, por todos os dias. Davi, como ninguém, ou como muitos que estão registrados pontualmente nos textos bíblicos, mas principalmente Davi, ele tinha um relacionamento com Deus de uma forma assim extraordinária. Eu disse aqui de manhã, eu tenho pedido a Deus para que eu possa chegar a pelo menos uns 20% desse relacionamento que Davi tinha com o Pai. O relacionamento de Davi com Deus era como de pai para filho. Existia aquela confiança, existia aquele desejo de falar com Ele, de depender dEle, de precisar dEle e de usufruir desse relacionamento de pai, filho, de pastor, ovelha. Davi, ele quando escreveu esse texto, segundo alguns historiadores, existe uma divergência entre teólogos. Alguns acham que Davi escreveu isso quando ele estava como rei já, reinando sobre Israel. Outros defendem a tese de que Davi escreveu esse texto justamente quando ele era jovem, quando ele era pastor de ovelhas. As ovelhas do seu pai, é ele que cuidava. E nesse cuidado que ele tinha pelas ovelhas do seu pai, ele faz uma comparação de como Deus cuidava da vida dele. Ele escreveu no Salmo 23, acompanha aqui no telão, versículo 1. Ele escreveu assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em outras versões, e nada me faltará. Segundo a tradução do hebraico, ao pé da letra para o português, esse texto, ele é assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Por que Davi disse isso? Porque ele sabia que enquanto Deus estivesse com ele, nada poderia afastá-lo desse amor. Apesar de toda a luta, apesar de toda a dificuldade, apesar de todo o problema, ele sabia: Deus está comigo, e quando Deus está comigo não me falta nada, nada me falta. Em versículo 2, ele foi fazendo uma comparação com aquele momento que ele tinha com as ovelhas. Ele escreve: em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Era o que ele fazia com as ovelhas, levava-as para pastagens verdes para elas se alimentarem, e levava para rios, para aquelas águas tranquilas que haviam naquele lugar, para elas também se alimentarem bebendo água. Ele disse no versículo 3: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Versículo 4, ele declarou: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Por que ele disse isso? Como pastor, ele defendia as ovelhas. Quando viam aqueles animais predadores tentar abocanhar as ovelhas e levá-las, matá-las e se alimentar, ele defendia. De que forma os pastores defendiam? Eles pegavam essa vara e eles atiravam nos animais para eles fugirem, e defendia as ovelhas. O cajado, aquele como forma de guarda-chuva, ele usava para puxar as ovelhas para perto dele, para elas não se dispersarem. E as que se dispersavam e caíam num determinado local, pela garganta, pelo pescoço, ele puxava e trazia para perto. Então ele faz uma comparação disso no seu relacionamento com Deus.
Ele fala assim: se o meu inimigo vier contra mim, Deus vai jogar a vara dele, vai mandar esse inimigo embora. Se eu me dispersar, se eu me afastar, Deus vai esticar o seu cajado e vai me puxar para perto dele. Por quê? Porque Deus tem prazer em estar perto da gente. Deus tem prazer em ter a gente perto dele. No versículo 5 ele escreve: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Versículo 6 e último ele diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu peguei esse tema da versão antiga, a versão João Ferreira de Almeida, versículo 6 do capítulo 23 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Declaração de fé. Declaração de alguém que, como eu e você, humano, passou por muitas dificuldades, passou por muitas lutas. Se tem alguém que teve dificuldades na sua vida, esse alguém foi Davi. Se você lê a Bíblia, por exemplo, nas entrelinhas, você entende-se lendo as entrelinhas dos relatos sobre a vida de Davi, que ele foi alguém rejeitado pelo seu pai. Isso está mais ou menos claro quando Samuel, o profeta, vai ungir, a mando de Deus, um dos filhos de Jessé. Jessé reúne os seus filhos e apresenta um por um. E Samuel vai olhando, o primeiro ele fica assim, ele ama, porque ele vê aquele cara alto, né, forte, parecido com o rei Saul, que também era alto e tal. Ele fala: pô, é esse. Deus fala: não, não é esse. Você conhece por fora, eu conheço por dentro. Senhor, tá bom, vem o próximo, e vem o próximo. E Deus não fala nada até que ele fala assim para Jessé: escuta, acabou teus filhos? Você não tem mais filhos? Aí ele lembra, fala: eu tenho um filho que cuida das ovelhas lá, tal, baixinho, 1,65. Chama ele. Até pelo próprio pai, pelos irmãos. No relato, por exemplo, da Bíblia, que quando, a mando do pai, Davi vai levar suprimentos para os seus irmãos, que estavam ali fazendo parte do exército, e estavam sendo confrontados todos os dias por Golias, Davi chega a mando do pai, levando suprimentos, e os próprios irmãos falam: lá vem aquele cara, o que você veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui? Você veio aqui para zoar a gente? Você veio aqui para reparar? Quem é você? E Davi falou: escuta, eu vim aqui a mando do pai para trazer comida, suprimento para vocês. Mas uma das questões mais importantes que Davi tinha na sua vida era a coragem. Deus, se você não tem, se eu não tenho, Deus nos dá coragem. Meu irmão, minha irmã, aquela palavra que Deus falou para Gideão, para Josué: vai nessa tua força que eu estou contigo, tenha coragem, eu estou com você, eu cuido de você. Se tem alguém que acreditava nessa palavra, esse alguém foi Davi, que quando ele olha aquela situação de Golias, zoando e falando, ele enfrenta Golias, ele derruba Golias, ele mata Golias, e ele volta e se torna inclusive conhecido entre o povo. Ele se torna inclusive um músico que acompanhava o rei. O rei Saul já estava totalmente distante do que Deus queria para a vida dele. Tinha um espírito, que a Bíblia diz, amando de Deus, que incomodava Saul. E só quando ele ouvia uma música, uma melodia no instrumento que Davi tocava, esse espírito ia embora. E mesmo com isso, esse rei, de tanta inveja, ciúme de Davi, tentou matá-lo algumas vezes. Davi teve que fugir, inclusive, para não ser morto. E mesmo vivendo de um lugar, de outro, a Bíblia diz que o filho de Saul, ou um dos filhos de Saul, Jonatas, tinha uma amizade com ele muito grande, e ele procurava sempre mostrar para ele: olha, meu pai vai perseguir você em tal lugar, cuidado, sai daí. Ele mandava, ele amava Davi como um grande amigo. E o texto diz que Saul foi atrás de Davi.
O texto diz que chegou um momento que Davi e alguns caras que o seguiam estavam numa caverna e Saul teve vontade de fazer as suas necessidades fisiológicas, entrou na caverna e os homens olham para Davi, vê aquele homem ali fazendo as suas necessidades, agachadinho, e eles falam assim: agora é a hora, o cara está querendo te matar, agora você vai e mata ele, para ele largar a mão de ser besta. Davi olha para os seus homens, ou os homens que estavam com ele, e fala assim: escuta, eu não vou tocar na vida do ungido do Senhor, ele é ungido pelo Senhor, eu não vou fazer isso. Davi tinha um relacionamento com Deus e um respeito por Deus, a ponto até daqueles que o perseguiam, ele preservou a vida. Quando Saul sai da caverna e encontra os seus soldados, Davi sai atrás, e ele fala: ó, rei, vive para sempre, não sei porque você está me perseguindo, por que você quer me matar, o que eu te fiz? Se eu quisesse matá-lo, está aqui, ó, cortei um pedaço do seu vestido, está aqui, ó. Mas não, eu não quero, não tenho interesse. E a partir daquele dia o texto diz que Saul perdoou Davi, Davi foi embora, Davi foi viver a sua vida, Davi ele foi muito perseguido, Davi ele foi muito odiado por alguns povos daquela região, porque ele com seus homens defendia as pessoas. Davi começou a viver sua vida, Davi teve várias mulheres, porque naquela época ainda era possível. Por causa dessas várias mulheres, ele teve vários filhos, e por causa de muitos filhos, de uma, de outra, eles brigavam entre si. Davi teve muito problema familiar, mas muito problema familiar. Pensa num cara que sofreu por causa da família, por causa dos filhos, por causa das mulheres. Mas a Bíblia diz que ele foi o grande rei de Israel. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele tinha um relacionamento com Deus tão grande, uma gratidão a Deus tão grande, que quando ele se tornou o rei de Israel, o texto diz que ele estava lá sentado na sua mesa, com os seus súditos, ele se lembra de Jonatas, que já tinha morrido há alguns anos. Jonatas e Saul já tinham morrido, ele já estava reinando. Ele se lembra, ele fala: gente, será que tem alguém, algum familiar aí da parte de Jonatas, aquele meu amigo, aquele cara que me ajudou, aquele cara que foi ponta firme? Poxa, se tiver algum familiar dele vivo, eu quero honrar, porque o cara me ajudou e eu quero honrar a família dele. Alguém disse: só tem um filho dele que mora em tal lugar, está lá distante, escondido, e inclusive ele não anda muito bem, ele era que meio aleijado. Quando criança, antes de Saul e Jonatas saírem para a guerra, e no meio da guerra eles morreram, a ama dessa criança ficou tão preocupada, com tanto medo, que ela saiu correndo, tropicou, o menino pequeno caiu, e aí machucou a sua coluna, ele não andava direito. Aí chamam esse rapaz chamado Mefibosete, está aí uma sugestão para quem quer ter filho, né? O Mefibosete, chega aí, já pensou? Enfim, vem cá, Mefibosete. E ele foi com medo, chegou lá diante de Davi: eu vou morrer. Por que o rei está se preocupando comigo? Ele disse para Mefibosete: não tenha medo, seu pai foi um amigo meu, e eu sou muito grato ao que ele fez por mim. Eu aprendo com isso, meus irmãos, que quanto mais você ajuda as pessoas, mais você é grato a Deus por aquilo que Ele faz por você, por mais que aquilo que as pessoas fazem por você. E quando você se torna um abençoador, por mais que você abençoa, chega uma hora que Deus, entenda essa expressão, se lembra de você. Deus levanta gente para te abençoar, Deus levanta pessoas para te capacitar. Deus é fiel à sua palavra. Davi disse assim para Mefibosete: Mefibosete, a partir de hoje, o que tinha aí de Jonatas? Era aquela propriedade, era isso. Vocês pegam tudo isso, dá para ele, e olha, você eu quero todo dia aqui sentado na minha mesa. Quando a gente for tomar o café da manhã, o almoço, a janta, eu quero você aqui. Porque quando eu olho para você, eu lembro do teu pai. E eu quero ser grato a Deus pela vida do teu pai, abençoando a tua vida. Ou seja, Davi, se tem alguém que tinha um relacionamento com Deus, esse alguém era Davi. Só que Davi, como eu e você, era humano. E como humanos, nós cometemos erros. Nós tomamos decisões erradas.
nós falamos o que não deveríamos falar, e por conta disso, a gente começa a sofrer. Meu irmão, eu já disse aqui, repito, boa parte dos problemas que nós temos e vivemos, nós quem criamos, nós que tomamos decisões erradas, nós que falamos coisas que não deveríamos falar, os problemas, a maioria dos que nós temos, nós é que inventamos. Por isso a gente tem que tomar cuidado com as nossas decisões a partir do momento que a gente tem consciência de quem nós somos. E Davi, como eu e você, errou muito, mas errou muito. Só que Davi, ele tinha algo no seu coração que fazia diferença na vida dele. Davi sabia se arrepender, reconhecer o seu erro e se arrepender diante de Deus. Esse era Davi. Quando ele se deitou com a mulher do seu chefe de guarda, que deu toda aquela treta, quando ele foi acusado pelo profeta Natã, o texto diz que na hora ele se arrependeu. Ele falou: olha, errei e errei feio, que Deus tenha misericórdia de mim. Ou seja, mesmo com todos os seus erros, repito, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele sabia quem era Deus. Teve um momento da vida dele que ele estava entre a cruz e a espada, se eu posso assim dizer. Ou seja, entre ser julgado pelos homens ou ser julgado por Deus. Ele teve uma escolha. O que você prefere? Ele falou: eu prefiro ser julgado por Deus, porque eu sei que Deus é bom, Deus é misericordioso, e eu tenho um relacionamento com Ele, que eu entendo Ele e Ele me entende. Sabe, meus irmãos, Davi, em todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, e ele enfrentou muitos. Incrível que tem até, entre tantos salmos, tem um salmo que ele escreveu, que ele estava vivendo um momento difícil na sua vida. Um momento assim, de muita dor, um momento até de enfermidade. E ele escreve sobre isso. O que eu acho legal em Davi, eu não sei se você tem esse hábito, eu confesso que eu não tinha, e passei a ter agora, a partir de algum tempo para cá. Tive sempre o hábito de escrever músicas, mas nunca de escrever uma oração. Davi, ele escrevia as orações dele. Tanto que hoje eu posso abrir a Bíblia e ler uma oração de Davi, e me basear numa oração dele, para que Deus use da mesma misericórdia e bondade para com a minha vida. Eu acho interessante isso. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos aí o Salmo 38. Vamos ler juntos. Veja que interessante a descrição deste salmo em relação a Davi. Glória a Deus. Salmo de número 38. Porventura tiver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder aí repartir a palavra, faça isso. 38 de Salmos, versículo 1. Olha o que Davi diz: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira. Versículo 2: Pois as tuas flechas me atravessaram, e a tua mão me atingiu. 3: Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pausa aí, alguém que reconhece o seu erro, alguém que reconhece que errou, e se coloca diante de Deus e fala: Senhor, estou aqui, errei, tem misericórdia. Versículo 4, ele diz assim: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Versículo 5: minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Versículo 6: estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Versículo 7: estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Versículo 8: sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, o meu coração geme de angústia. Versículo 9: Senhor,
diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Versículo 10, meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Versículo 11, os meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Versículo 12, os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que querem ou os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. Versículo 13, como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Versículo 14, fiz-me como quem não ouve, e em cuja boca não há resposta. Versículo 15, Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus. 16, pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. 17, estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. 18, confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. 19, meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Versículo 20, os que me retribuem o bem com o mal, caluniam-me, porque é o bem que procuro. Versículo 21, Senhor, não me abandones. Não fiques longe de mim, ó Deus. 22, apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Olha que descrição da sua vida, o que ele está passando. Ele colocava no papel, ele escrevia. Senhor, o senhor está vendo, eu estou doente. Eu reconheço, eu pequei, eu errei. Eu sei que o senhor está pesando a mão, eu sei que a tua ira está me alcançando, porque eu errei, eu peço perdão, o senhor tem misericórdia de mim. Não deixa que os meus inimigos venham se divertir às minhas custas. O senhor tem misericórdia da minha família, da minha vida. O senhor está vendo, eu estou passando por enfermidades. Mesmo dizendo tudo isso, se você pegar outros salmos, você vai ver alguns relatos de Davi falando da sua própria vida. Como eu disse, ele gostava de escrever. Mas uma coisa que eu vejo neste salmo aqui é que, mesmo em toda a dificuldade que ele estava passando, ele não esqueceu de orar e falar com o seu Deus. Sabe por quê? Porque hoje em dia tem muito crente que ele começa a ter um problema, passar por uma dificuldade, ele já fala, eu estou de mal de Deus. Estou de mal porque Deus esqueceu de mim. Deus não me abençoa. Deus abençoa aquele irmão, aquela irmã, mas eu não. Eu estou com raiva, acho que eu nem vou mais na igreja. Tem muita gente assim hoje, meus irmãos, que não conhece o Deus que tem. Que quando você conhece o Deus que você serve, que você tem, apesar de tudo que você possa estar passando, Deus é socorro bem presente. Deus não tira os olhos da minha e da tua vida. Deus cuida de nós. E Davi tinha essa certeza. Apesar de tudo, sei que a bondade e misericórdia do Senhor me seguirão. Sabe, meus irmãos, apesar de tudo o que aconteceu na vida de Davi, ele declarou isso. Eu tenho certeza absoluta que a tua bondade, que a tua misericórdia estão me seguindo. Eu citei aqui de manhã um grande pregador do século XIX, um dos maiores pregadores do século XIX, por sobrenome Maud. Esse homem tinha uma capacidade de pregar a palavra, ganhou muitas almas para Cristo. Existem pregações e mais pregações dele transcritas e estão aí disponíveis na internet. Mas tem uma questão que aconteceu com esse homem. Certa vez ele foi procurado por uma mulher no seu escritório, e essa mulher, quando ele viu, ele falou, essa mulher está precisando de ajuda. Que ela falou, pregador, pastor, doutor, eu preciso da tua ajuda, porque eu estou sendo perseguida por 2 homens. Tem 2 homens que me perseguem.
Eu vou pegar o trólebus ali, eles me perseguem. Eu vou para lá caminhando para minha casa, esses homens estão atrás de mim. Você vê, eu entrei aqui, esses homens estão me perseguindo. Ele olhou para ela e falou assim: essa mulher, ela está precisando de ajuda. Aí numa sacada assim, gloriosa, ele olha para ela e fala assim: aqueles 2 homens que estão seguindo a senhora, ou esses 2 homens, são os homens de Davi. Ele falou: quem? Como assim? Ele falou: pera um pouquinho. Ele abriu a Bíblia, Salmo 23, 6, e mostrou para ela: olha, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aqueles 2 homens, ele usou essa figura de linguagem, são a bondade e a misericórdia que estão te seguindo. Diz que aquela mulher, ela exclamou assim: nossa, isso é maravilhoso. Eu passei boa parte da minha vida tentando descobrir quem era o nome desses homens, e agora eu sei que eles estão me seguindo. Por quê? Porque é a bondade e a misericórdia de Deus que estão na minha vida me seguindo. Naquele dia, diz a história, que aquela mulher saiu consolada do escritório desse grande pregador e teve um encontro com Jesus. Porque todos nós que já tivemos um encontro com Jesus, amém? Tivemos um encontro com Jesus? Todos nós que já tivemos um encontro com Jesus, a gente precisa começar a desenvolver dentro de nós essa convicção, essa certeza. Que certeza é essa? Pô, eu estou passando por problema, eu estou passando por enfermidade, estou passando por lutas, estão me perseguindo, mas maior é aquele que está em mim do que esses que estão no mundo. Eu não estou nem aí. O diabo, ele está louco para destruir a minha vida e a tua vida. O maior desejo dele é afastar a gente de Deus. Mas quando a gente se firma na presença dele, quando a gente conhece mesmo Deus de todo o coração, quando a gente tem esse relacionamento que Davi tinha com Deus, você não está nem aí para o que o inimigo está fazendo, você está feliz. Por quê? Mateus 28, 20, Jesus disse assim: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quando você olha para um texto desse, nessa figura de linguagem, pô, tem alguém me seguindo. Quem está me seguindo? No mínimo 2 anjos do Senhor. Bondade e misericórdia do Senhor estão me seguindo. Misericórdia por quê? Porque mesmo eu errando, mesmo eu não sendo segundo talvez o coração de Deus, mas procurando servir ao Senhor, procurando viver uma vida digna, ainda assim eu sei que a misericórdia do Senhor, como garante a sua palavra, se renova a cada manhã, e essa é a razão de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus nos alcançou, a misericórdia de Deus está conosco. E a bondade? Ah, meu irmão, a bondade de Deus. Meu irmão, Deus é bom. Deus é bom, Deus está conosco, Deus nos guarda. Nós precisamos ter essa convicção, mesmo a gente sendo infiel às vezes, Deus permanece fiel à sua palavra. No Salmo 96, versículo 1, acompanhe aqui, o texto diz assim: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, versículo 2, bendigam o seu nome, que cada dia proclame a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre os povos. Por quê? Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses, aleluia. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus, majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Então, deem ao Senhor, ó famílias das nações,
Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Aleluia. Você tem essa convicção de que o Senhor reina? Você pode declarar isso: o Senhor reina. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado esquerdo, direito: o nosso Deus reina para sempre. Aleluia. Por isso, porque Ele reina, firme está o mundo e não se abalará, e Ele julgará os povos com justiça. 11. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe, regozijam-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta, cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, Ele julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Esse é o nosso Deus. Então o que eu tenho que ter? Convicção. No dia de hoje, sim, os dias podem ser maus, as dificuldades podem surgir, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, Ele é poderoso. Eu sei que a sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Meu irmão, minha irmã, saia daqui nessa noite com essa convicção: a misericórdia e a bondade de Deus te seguem. Deixa essa misericórdia e bondade alcançar a tua vida. Abra o teu coração, fale com Deus hoje, dizendo o seguinte: Senhor, eu posso estar vivendo o que for, mas ainda assim eu creio que o teu amor me alcançou, que a tua graça está sobre mim, que a salvação que vem do Senhor abençoou a minha vida, os meus pecados são perdoados, eu fui renovado na tua presença, o Senhor vive e eu vou viver com o Senhor para sempre quando Cristo voltar. Aleluia. Convicção, coisa que Davi tinha de sobra, coisa que nós precisamos desenvolver dentro dos nossos corações. Já falei aqui, os crentes do século 21 são meio, me permite essa expressão, meia boca, muito fraco, muito, não declara, não vive, só quer saber de bênção financeira. Irmão, antes de bênção financeira, queira a presença de Deus na tua vida, queira a unção do Senhor na tua vida, queira que o Senhor nunca te falte, porque se o Senhor não te faltar, nada vai faltar na tua vida, como disse Davi. Como eu disse, o inimigo não para de atormentar a gente. Um outro grande pregador do século XIX, começo do século XX, Charles Spurgeon, ele também escreveu sobre esse texto de Davi. Ele disse: enquanto a bondade ela cuida para prover as nossas necessidades, a misericórdia se ocupa de perdoar os nossos pecados. E ele ainda acrescentou: esses anjos guardiões gêmeos, uma figura de linguagem, bondade e misericórdia, estarão sempre comigo, na minha retaguarda e na minha frente, ou seja, na frente e atrás de mim. Assim como quando príncipes ou reis viajam para outros países e não ficam sem vigilância, assim é como o crente que tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. A bondade e a misericórdia seguem-no para sempre, todos os dias da sua vida. Podem ser dias nublados, podem ser dias ensolarados, dias de jejum, dias de festa, dias tristes de inverno, dias alegres de verão. Ainda assim, nós estamos bem servidos pela bondade e misericórdia de Jesus Cristo. Grandes homens estudaram esse texto de Davi, o Salmo 23. Contém muita riqueza dentro dele. E essas riquezas que foram descritas aqui servem para nos aguçar, para nos aproximar de Deus. Porque esse Deus que nós estamos falando aqui, o Deus de Davi, é o Deus da minha vida e acredito que seja o Deus da tua vida. Davi morreu, Elias foi arrebatado, mas Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo,
tem todo o poder nos céus e na terra nas suas mãos e anda conosco todo dia. Então, irmãos, para encerrar aqui, a gente precisa tomar algum posicionamento, algumas decisões nas nossas vidas, em relação a essa questão de crer, de ter convicção. Repito, Davi, mesmo em meio a todas as lutas de sua vida, ele declarou: sei, tenho plena convicção, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor estão me seguindo e me seguirão por todos os dias da minha vida. Eu posso errar como eu errei, eu posso pensar coisas ruins, falar coisas ruins como eu falei, mas ainda assim eu me reportei diante de Deus. Deus teve misericórdia, a misericórdia dele está comigo, está me seguindo, a bondade dele também está me seguindo, e por causa disso eu estou vivo, estou vivendo nessa terra, estou me preparando para viver a vida eterna na presença do meu Deus. Ele está comigo, é Ele que cuida de mim, é Ele que abre portas, é Ele que dá saúde, é Ele que me restaura, é Ele que me fortalece, é Ele que me capacita. Esse Deus vivo e poderoso, aleluia. Então, nessa noite agora de domingo, se você está aqui e está, quem sabe, vivendo algumas coisas relacionadas como o Davi citou aqui, você está enfermo, você está passando por problemas assim, como o devocional de hoje, de depressão, está para baixo, está triste, se você não tem convicção de que Deus está contigo, parece que Deus se esqueceu de você, parece, e o diabo está tocando nessa tecla na tua vida, Deus se esqueceu de você, desiste, não é para você ser crente não, não é para você servir a Deus não, ixi, esquece, está vendo que Deus abençoou aquele irmão lá, está vendo que Deus abençoou aquela irmã? Você não serve, é isso que o diabo quer provar para mim e para você. Mas creia na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus para com a minha vida e a tua vida são pensamentos bons, pensamentos de paz. Deus quer o melhor para mim e o melhor para você, e nós queremos, e eu quero agora com vocês, se vocês quiserem orar a respeito deste assunto. Convido você a ficar de pé agora em nome de Jesus. Como eu fiz aqui pela manhã, não quero chamar ninguém aqui para frente, não quero constranger ninguém, mas se tem alguma coisa que está te sufocando, sabe, dentro de você assim, está te pressionando, te desanimando, te entristecendo, você fica assim pesado, parece que as coisas não andam, parece que as coisas não acontecem, e você está assim com a mente pesada e tal. Eu quero te encorajar a você fechar os teus olhos nesse instante, você que está aqui, você que está em casa, fechar os teus olhos e colocar a mão no teu coração como um ato de fé. Eu quero orar por você, para que essas pressões da vida, para que essas dificuldades da vida fiquem em segundo plano, que no teu coração venha a convicção, a certeza que hoje, de que a bondade e a misericórdia do Senhor estão seguindo você e acompanhando você por onde você estiver. Agora não é hora de desistir, de enfraquecer. Agora é hora de você se relacionar melhor com Deus, se aproximar de Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, abrindo o teu coração, abre o teu coração. Deus está aqui, Deus conhece a minha e a tua vida. Eu quero te encorajar nessa noite agora de domingo, a você pôr a mão no teu coração caso você queira. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu oro agora, Pai, pela vida dos irmãos que estão aqui, dos irmãos que porventura estão assistindo ainda ou ouvindo. Tu sabes, ó Deus, as pressões da vida que nós enfrentamos diariamente, pressões, ó Deus, que nos querem desanimar, levar para baixo, para longe do Senhor.
A cada dia, ó Deus, problemas surgem, dificuldades aparecem. A cada dia, Senhor, a pressão aumenta, a cobrança aumenta. O Senhor sabe disso. Mas também creio, ó Pai, que apesar de tudo isso, maior és Tu, Jesus, que está em nós. E eu oro agora por esses irmãos que estão aqui, por aqueles que assistem e ouvem, para que venha, ó Deus, essa unção, ó Deus, transformadora. Que venha, ó Deus, esse entendimento. Abre os ouvidos e os olhos espirituais de cada um aqui, nesta noite. Para que possam, ó Deus, entender como Davi entendeu. A convicção que Davi tinha nesse relacionamento contigo, Pai, era fantástica. Era como um filho dependendo 100% do pai. Era como uma ovelha dependendo 100% do seu pastor. Deus, Tu és o nosso doce, eterno pastor, Senhor Jesus. Que o Senhor possa capacitar, abençoar, fortalecer a vida de cada um que está aqui nesta noite. Deus, eu oro agora em nome de Jesus para que seja arrancada toda dor, todo pensamento ruim, toda opressão, ó Deus, que quer trazer preocupação, que quer trazer desânimo, ó Pai, em nome de Jesus eu oro agora, para que esse mal, Pai, saia agora desta vida, que haja libertação, que haja convicção, plena convicção, certeza absoluta, que o Senhor está conosco todo dia, toda hora, que o Senhor está no controle das nossas vidas, que a bondade e a misericórdia do Senhor estão nos seguindo. Pai, alcança todos aqui, traz esse tempo novo, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, como eu disse há pouco, é o Senhor que convence, que o Senhor traga agora este tempo novo, esta convicção, este entendimento, na mente, na vida, no coração de cada um aqui, que está aqui ou que acompanha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, amém, amém, amém. Se você creu nessa pregação, nessa palavra e na oração, aplauda Jesus, a Ele toda a honra e glória, a Ele todo o louvor.